Eu sei que todos vocês aqui podem falar sobre isso por horas, mas ainda é difícil quando alguém pergunta o que é CrossFit, você sabe, você vai perdê-los. E não estou dizendo que essa é uma boa resposta para essa pergunta, mas ela me ajudou a pensar sobre muitas coisas em um contexto mais ou menos legal. Vamos começar do início. Queremos criar uma aptidão ampla, geral e inclusiva, certo? E isso surgiu a partir do que chamo de crença no condicionamento físico, de que há uma capacidade adquirida, uma capacidade adquirível, que geralmente se adapta bem a qualquer atividade física. Exemplos: forte, em que coisa ser forte o tornaria melhor? Um grande número de coisas, correto? Tempo de reação, ter um tempo de reação rápido. Que tipo de diferença isso faria para você? Amplitude de movimento, você sabe. Flexibilidade, quantas coisas isso ajudará? Se, ao analisar a flexibilidade, a amplitude de movimento for adequada para o movimento funcional, então a flexibilidade é importante porque permite o movimento funcional. E Deus, isso é tudo. Portanto, há uma série de características que coletivamente se prestam bem a qualquer atividade física. Se você observasse as 10 habilidades físicas gerais, acho que descobriria imediatamente que a melhoria em todas as 10 se prestaria bem ao tênis de mesa e ao futebol, certo? Queremos criar um programa de condicionamento físico cuja especialidade não seja a especialização, certo? E tudo isso é confuso e nebuloso e realmente não diz nada ainda. Mas na aplicação prática, quando o que é uma aplicação prática? Quando olhamos para ela, parece uma sessão de treinamento. O que acontece quando treinamos as pessoas? E aqui vou fazer uma distinção. E em seguida, afirmo que nessa distinção posso pendurar tudo o que é CrossFit. Vamos dar uma olhada em alguns movimentos de que gostamos, certo? Quais são nossos movimentos favoritos? Vamos escolher apenas 5. Agachamento. Sim, não há nada melhor do que isso. Vamos escolher outro. Press. Certo. E vamos pegar essa coisa. Só para ser chique também, se eu disser press, isso meio que deixa de lado o jerk. Se eu disser jerk, idiota, há um press. Pressionar ali, certo? Não vamos ensinar ninguém a fazer o jerk sem ensiná-lo a fazer o press. Vamos usar o alcance alto. Saltar. O que mais? Limpo, limpo, com certeza. E vamos colocar um músculo aqui. Gosto dele porque já tem várias partes, certo? Há um pull-up e um dip aqui, portanto não preciso adicioná-los. O que mais? Que tal apenas? Super utilitário aqui? Que tal correr? Ele está aqui. Essa é uma amostra representativa, certo? Um punhado de movimentos que você encontraria em praticamente qualquer prática de CrossFit. Vamos dar uma olhada em algumas roscas que não fazemos. Por exemplo, certo, jogar bola. Curl, certo, certo. Me dê outro. Extensão da perna, é isso aí. Essa foi excelente. Flexões de pulso. Sim, eu gosto de flexões de pulso. Na frente ou atrás? Você precisa perguntar? A melhor variante é com o braço reto na frente. Faça essa queimadura nos dedos. É uma tortura. Você estava realmente limitado pela dor. Não havia como congelar. Havia uma vontade de, que se dane. As mãos ainda estavam queimando quando você dizia, foda-se. Portanto, sem essa queimadura, era isso que o tornava bom. Dói tanto que você provavelmente conseguiu atingir uma frequência cardíaca alta com isso. Flexões de pulso, extensão de perna, flexão. Gosto de rosca de perna porque ela faz com que todo o corpo se movimente. Isso confunde qual é a função principal dos isquiotibiais. Vamos escolher um quinto, elevação lateral. Sim, elevação lateral. Então temos um nós e um eles bem claros, certo? Você concorda comigo? Concordo, está bem. Vou lhe dizer uma coisa. Há um monte de características que tornam esse acampamento muito, muito maior do que 5. Esses são 5 movimentos representativos. Você provavelmente pode pensar em 30 ou 40, talvez. São 5 movimentos que representam os elementos de uma família de movimentos que pode incluir a diálise porque podemos inventar coisas o dia todo, certo? Inventar novos movimentos. Não é possível verificar isso. Vamos dar uma olhada no nível mais simples dos tipos de coisas que você aprenderia treinando, usando esses movimentos, especialmente se você já esteve em um ambiente em que eles eram a maior parte do que estava acontecendo.
Quando você percebe a distinção entre esses movimentos em qualquer frente, começa a haver um monte deles. Vamos começar com algumas das coisas mais óbvias. Por exemplo, vou lhe dizer que esses movimentos têm uma capacidade de mercado de deixá-lo cansado, e não é o caso aqui. Alguém duvida disso? Vamos dar uma olhada. Será que... Você entende que com movimentos desse tipo, há todo tipo de coisa que poderíamos fazer que seria o esforço máximo? Portanto, os circuitos têm elevação lateral, rosca direta, rolagem de punho, extensão de perna e rosca direta de bíceps. E, em comparação com um treino desses 5, um deles teria uma inclinação muito maior para deixá-lo exausto no final do dia e com vontade de ir para a cama mais cedo. Sim? Alguém tem alguma dúvida disso? Sim. E quanto a dolorido, agora posso gerar uma dor muito boa aqui, mas certamente parece regionalizada e não tão pesada quanto esta, certo? Certo. Provavelmente tenho que colocar isso aqui, rápido. Quando você diz que há uma maior propensão a criar rápido aqui na esquerda do que na direita, e quanto a Pookie, apenas o fator de bagunça. Você entende que há uma inclinação maior, uma propensão maior para que esses movimentos aqui o atrapalhem em comparação com aqueles? Que tal a frequência cardíaca máxima? Frequência respiratória máxima. Seria mais fácil gerar isso deste lado ou do outro? Aqui, certo? Sim. Aqui. Você tem a sensação de que um desses campos de movimentos lhe daria melhor capacidade neste lado do que, digamos, neste lado? Com certeza. Você diria que um desses lados tem uma propensão maior para gerar um atleta melhor? Um é mais voltado para o corpo inteiro? Um está preocupado com a função e o outro com a forma, como na aparência? E quando você pergunta qual é o valor das elevações laterais, as pessoas lhe dizem: é porque você frequentemente precisa levantar algo nessa direção. Não. A justificativa é o quê? É anatomia, não fisiologia. Não é função, é a forma. Isso é para os deltoides anterior e medial. Podemos até falar sobre uma ligação ou algo assim. Eu fico muito estranho com isso. Um desses movimentos tem a maior propensão de torná-lo melhor em todas as atividades. Você olha para essa lista de todas essas coisas que fazemos e qualquer pessoa é muito boa nelas, como evidenciado pelo quê? Boas pontuações em nossos exercícios. Você tende a considerá-los, em geral, mais capazes de praticamente qualquer coisa, certo? Não é esse o seu senso? É por isso que estamos aqui? Um desses conjuntos de exercícios são padrões universais de recrutamento de leis e não são exclusivos da academia. Ninguém nunca trouxe água de um poço para usá-la. E alguns deles são visivelmente compostos, enquanto outros não são. Uma série é elementar, pois não consigo decompô-la em outra coisa e ela pode ser reconstruída em pedaços maiores. Que tipo de coisa posso obter com uma combinação de em que ponto a elevação lateral, a rosca direta, os rolos de pulso, a extensão de perna e a rosca direta se assemelham a fardar feno, carregar um caminhão ou arrastar equipamentos até o topo de uma colina? Não faz sentido, certo? Temos essa onda de contração da extremidade da corda. A dinâmica dos movimentos em si está aqui. Certo? Eu sempre desenho isso. E isso nos dá a chance de definir algo aqui. Temos a linha que trisecta a coluna vertebral e divide a pelvis. Essa é a linha média. Posso lhe dizer que a força central é a ausência de deflexão em relação a essa linha ao fazer essas coisas. Isso é fundamentalmente, essas coisas. É fundamentalmente irrelevante para essas coisas. Veja como isso também é poderoso. Temos o núcleo definido, a força do núcleo e a linha média. Tudo de uma só vez, portanto, não há nada para falar. E a onda de contração, eu gosto de chamá-la de começamos com alta força e baixa velocidade. Mudamos para força moderada, velocidade moderada, e terminamos com uma força muito pequena e uma velocidade muito grande. Em uma onda contínua de contração. Os melhores movimentos têm essas qualidades. Eles fazem parte de sua composição genética. Eles estão ligados aos macroconceitos dessa estrutura aqui. Portanto, se pegássemos esse desenho de alguém no sentido macro,
de modo que pudéssemos ver os ossos e os músculos, apenas uma visão muito grosseira da anatomia, e perguntássemos a um ser inteligente com qual técnica encontraríamos a máxima eficácia e eficiência para levantar algo, seria o levantamento terra. É exatamente isso que você consegue. As alavancas determinam isso. Vá para o alto. Boom. Jerk. A dinâmica e a física determinam isso. Não tenho um segundo melhor método, sabe? Não tenho alternativas concorrentes, na verdade. Como podemos diminuir nosso centro de massa e manter sua estabilidade? Agachamento. Isso é tudo o que você sabe. Crítico. Eles são essenciais, nós sabemos disso. Você não pode para quê? Para a vida independente. Você perde a capacidade de subir escadas, de levantar a bunda do chão, da cadeira do chão, se for até lá. Você não pode mais viver sozinho. Seguro, posso qualificar e quantificar isso. Essas coisas são seguras após uma repetição máxima. Nossos movimentos são seguros em cargas pós-repetição máxima. Algumas dessas articulações são duvidosas. Na melhor das hipóteses, a extensão da perna é um pouco estranha, meio esquisita. Não tenho a perna funcionando da maneira que foi projetada para funcionar. Agora dê uma olhada nisso. Há uma utilidade prática para essas coisas. Porque em várias combinações, elas se parecem com trabalho de construção. Parecem trabalho agrícola. Veja o que ele está fazendo. Ele está pegando aquilo. Ele ficou embaixo dela. Ele o levou até um amigo e o pegou. E nós estamos recolhendo o feno. E isso se parece com nossas coisas. Esses movimentos têm uma utilidade prática e o que eles fazem é realizar o trabalho. E vejam para onde estamos indo. Eles fazem o trabalho ser feito, mas ainda não vou chegar a esse ponto. O que acontece é que descobrimos que eles são eficientes e eficazes. São locomotivas eficientes e eficazes do corpo ou do objeto externo. Eficazes. Estou lhe dizendo que o levantamento terra é eficaz. Eficaz ele foi. É a habilidade, é a técnica, é a maneira pela qual você conseguirá tirar do chão a maior quantidade de peso possível. É isso mesmo, Josh. Você tem outra abordagem para conseguir. Para onde vamos, sim, ele tirou o peso do chão. Ele não fez o levantamento terra e é um monte de peso. Certo? Portanto, isso permite que aconteça algo que não aconteceria de outra forma. E para cada um desses movimentos, quando você observa qual é o objetivo de um levantamento limpo? Estou acima e puxando. Quero as pessoas abaixadas e apoiadas. Tenho outra alternativa. É um arranco. Essa seria a primeira opção de pouquíssimas pessoas. Correto? É engraçado que a alternativa me leva de volta ao nosso mesmo domínio aqui. Mas, de fato, existe. A melhor maneira de passar por baixo de algo e apoiá-lo, que você está acima e puxando, para ir de onde eu tenho tensão nos braços, para carregar os braços e o peito, existe uma maneira melhor do que o clean. E você não concorda que em algum momento, com alguma carga, a única maneira de levantá-la é limpando-a? E isso terá efeito quando nada mais for eficaz. Correto? Certo. O que você está falando aqui é que isso é capaz de mover uma força a alguma distância. Eles são capazes de realizar um trabalho de forma única. Desculpe, mas não há como contornar isso. Isso é, quando falamos sobre o jargão aqui, e eu lhe dou esses exemplos, de que esse exercício pode fazer algo que nenhum outro exercício poderia fazer, o que você está dizendo é que ele é exclusivamente capaz de mover uma força a uma certa distância, deslocando-a a uma certa distância. E então, quando falo sobre a eficiência, o que vou dizer é que concordamos que a maior carga que vou obter de cima e puxar para baixo e apoiar será limpa. O que vou lhe dizer é que a limpeza também é a chave para fazer isso com o máximo de eficiência. Como isso pode parecer? Com que rapidez você consegue colocar sacos de areia de 50 ou 100 libras em uma caçamba de caminhão com 80 dentro de altura? Vou lhe dizer, você estará limpando, não estará se enrolando nele, haverá um pouco de força, pum. Você sabe, um pouco. É isso que eu faria. E você venceria dessa forma. E será eficiente e fará o trabalho mais rápido. Tudo o que estou fazendo agora é pegar a força a uma certa distância, dividi-la pelo tempo e chamá-la de eficiência. E isso é potência. Mas veja o que acontece. Vou começar com as características desses movimentos. Essas coisas que tornam as pessoas fortes, coisas que não tornam, coisas que as deixam doentes, coisas que não deixam, coisas que são compostas, coisas que não são. E nós brincamos com isso, e brincamos com isso, e brincamos com isso, e finalmente nos convencemos a chegar à quarta distância no tempo. Mas o mais interessante sobre o movimento humano, sobre todo o movimento, é que só quando chegamos aqui é que finalmente temos a comunidade científica. Não para exercitar a fisiologia,
Mas o resto deles, os cientistas, os engenheiros e os físicos, os caras que entenderam Isaac Newton, agora eles estão indo, e os químicos e os físicos, agora eles estão indo. Ah, agora você está falando sobre movimento. E todas essas outras coisas, embora possam ser importantes para nós, e certamente nos deram uma dica, não temos algo tão maravilhoso aqui como temos quando chegamos aqui. Se mais força a uma distância maior e feita rapidamente é a essência desses movimentos em nossa abordagem, então podemos fazer o gráfico da porra da coisa, certo? E aí temos nossa potência e duração do esforço. E na verdade não estamos dispostos. Agora o que fizemos foi definir isso como condicionamento físico. Agora eu o tenho na cinemática, a linguagem que é reservada para todo movimento. Todo o resto é derivado. Aceleração, velocidade, energia cinética, energia potencial, todas essas coisas são construídas a partir da quarta distância no tempo. Tudo. Sem elas não tenho nada. E agora eu tenho uma definição de condicionamento físico. E levamos isso para uma terceira dimensão. Começamos a falar sobre isso acima da idade e temos uma métrica para a saúde. Que, estranhamente, inclui questões de qualidade de vida que nunca vimos antes. Elas certamente não existem na ausência de patologia como definição de saúde. Certamente não há isso na longevidade. E uma vida boa é mais do que viver muito tempo. Entendeu? Entendeu? Alguém em sua família já viveu mais do que deveria? Tive uma avó que viveu. Passou cerca de 10 anos acamada, sem saber onde estava ou quem era. Achava que seu marido, que havia morrido 10 anos antes, a havia abandonado. Sabe, isso foi horrível. Então, agora definimos uma série de termos. Definimos esses movimentos como sendo singularmente únicos em sua capacidade de expressar poder. Essa é uma definição de movimento funcional. Temos uma definição de força central. Temos definições de condicionamento físico. Temos definições de saúde. E agora temos uma definição de condicionamento físico que pode ser medida. De fato, oferecemos várias maneiras. Algumas das novas fronteiras com as quais estamos brincando aqui é que não preciso apenas analisar a potência e a duração. Posso simplesmente lhe dar várias tarefas e classificar todos. A classificação relativa é uma medida maravilhosa da capacidade de trabalho ao longo do tempo e do momento. Não incluo o peso corporal no cálculo. Portanto, ele tem uma utilidade prática e interessante. As portas simplesmente se abrem ao observar esses movimentos. E quero deixar você com algumas. E ferramentas potentes aqui. Essa é uma abordagem mecânica de força, distância e tempo para o desempenho humano e não uma abordagem molecular. Você entende isso? Onde uma compreensão molecular teria valor aqui para nós? Uau, conte-me mais sobre essa molécula. Ela aumenta a capacidade de trabalho. Preciso de mais Fran, Helen, Diane e todas elas. E agora eu realmente quero saber sobre essa molécula, como ela se relaciona com isso. E o que estamos fazendo coletivamente, o que o CrossFit está fazendo, é que estamos construindo uma tecnologia de avanço do desempenho humano. Estamos no negócio de melhorar o desempenho humano. E as coisas que não melhoram o desempenho humano não são interessantes. E as coisas que o fazem são fascinantes. Agora, a medida definidora, há muito disso acontecendo aqui, certo? Como eu disse, eu digo seguro. E coloco aspas em torno dela porque ela precisa de qualificação e quantificação sempre que possível. Eu digo essencial. E, mais uma vez, coloco aspas porque não quero que as pessoas pensem que estou sendo muito confuso aqui. Posso lhe dizer o que quero dizer com essencial. Você não pode viver sozinho sem isso. Isso é bem direto, certo? Seguro. Eles são seguros após uma repetição máxima. O que acontece se você tentar fazer um levantamento terra 5 vezes mais pesado do que consegue levantar do chão? Nada é a resposta. Extensões de perna. Não gosto da aparência mecânica dessa coisa. Não gosto de sua biomecânica. Uma repetição com 20 libras. Não gosto da porra do movimento. Não tenho o joelho. Não tenho o tendão batelar sentado em seu sulco. Ele está em outro lugar. Acho que isso não é bom. Você não pode fazer isso na natureza. Eu não consigo. Não há nada. Não há como correr, pular, arremessar, socar. Não podemos fazer isso acontecer, mas espero construir uma máquina onde isso aconteça. E nós não gostamos disso. Por isso, definimos muitos termos e fazemos muitas medições. Essas duas coisas são essenciais. Quero que você entenda que medimos as coisas porque elas são importantes para nós. E não podemos medir nada sem definir primeiro. Tenho de ser capaz de definir o campo que estou medindo. Vou lhe dar um exemplo simples. Suponha que eu vá sair agora mesmo e contar o número de coelhos em uma determinada área das casitas.
É bom que todos nós saibamos o que é isso. É bom que tenhamos alguma definição de coelho antes de sairmos para lá, porque se o Pat estiver contando os dedos dos pés com tesão e o Dave estiver contando as cobras, a medição estará errada. Como diabos você pode medir o condicionamento físico se não consegue defini-lo? Fizemos as duas coisas. Agora, eis o que acontece. E não até que você defina e meça o condicionamento físico. Não até. Agora que definimos e medimos o condicionamento físico, será possível estudar uma melhoria. Esse é um avanço importante. Você não conseguirá provar algo que não pode definir ou medir. Claro que você pode. Você diz a si mesmo, cara, estamos fazendo um bom trabalho, não estamos? E todos nós dizemos sim. E você dá um tapinha nas costas e não definimos nada e você não mediu nada. Mas agora que definimos e medimos, veja o que podemos fazer. Podemos fazer afirmações significativas sobre condicionamento físico e treinamento. Caso contrário, o que significa eu dizer que se você comprar uma bola de Bozu, ficará muito mais em forma? E você pensa, uma coisa é o que estou dizendo. Ele está pensando que condicionamento físico significa outra coisa. Você pensa outra, ele está pensando outra coisa, mas nada foi dito ainda. Todos vocês já ouviram 4 coisas diferentes, dependendo do que acham que é fitness. Portanto, podemos fazer afirmações significativas sobre condicionamento físico e treinamento. Dê uma olhada nisso. Podemos criar proposições testáveis, o que é realmente o primeiro passo para fazer um experimento. Posso fazer coisas como dizer que beber menos Diet Coke lhe dará mais estalos. Não sei se isso é verdade ou não, mas quer saber? É uma afirmação testável, não é? Enquanto você entende que, se trabalhar com a bola de Bozu, ela o deixará mais em forma, até que você defina o que é estar em forma. Você não disse nada. Não tem uma proposição testável. Podemos proferi-las agora. Podemos dar proposições testáveis porque podemos medir o resultado. Podemos fazer e responder perguntas pertinentes. Você pode me perguntar, a dieta da zona melhorará seu condicionamento físico? E como? Quando você faz essa pergunta, eu sei o que você quer dizer com dieta de zona e sei o que você quer dizer com condicionamento físico, eu lhe direi que sim, que ela aumentará sua capacidade de trabalho em todo o tempo e em todos os domínios. Posso responder de forma significativa porque estamos na mesma página. Podemos nos envolver em experimentos. Podemos comparar metodologias, podemos estabelecer práticas recomendadas. E podemos criar uma tecnologia para melhorar o desempenho humano. E esse é o objetivo aqui. É isso que estamos tentando fazer. E o experimento está acontecendo nos jogos e em todas as caixas. Todos os afiliados estão fazendo isso. E o que descobriremos é que nas regiões as pessoas terão uma influência desproporcional. Há uma academia em algum lugar que tem 60 membros em uma cidade de 1.100 pessoas em um estado com 3/4 de milhão. E por Deus, eles têm alguém entre os 5 melhores nos jogos todos os anos. Quero dizer, isso será extremamente significativo. É extremamente significativo. Em última análise, trata-se de melhorar o condicionamento físico. E veja bem, tudo começa, e olhando bem, por que usamos esses movimentos em vez daqueles? E no final das contas, você sabe o que há de errado com cada um deles. É que eu só tenho uma quantidade fixa de energia. Há uma quantidade fixa de tempo que posso gastar na academia. E toda vez que gosto de fazer algo deste campo, há algo aqui que eu poderia estar fazendo, mas não estou fazendo. Então, enquanto você está aí parado fazendo levantamento de peso, há um cara ali que está colocando a mesma energia na pressão e está conseguindo mais.